Então, começando aqui o nosso bate-papo. Bom, a gente começa primeiro trazendo a questão da quando você vai implantar um site novo, você tem aqui toda aquela parte de construção de um RF e, bom, como nós podemos garantir que o RF do site vai ser implantado conforme foi designado pela equipe de planejamento de rede, pelos engenheiros de rede. Então, como a gente pode, por que é importante a parte de alinhamento de antena para garantir que as antenas serão implantadas conforme o projeto. Então, aqui a gente tem toda a mancha de cobertura, né? Se a gente tem ali um processo que não é preciso, não é exato, conforme o planejamento, na hora de você entrar em produção com um site novo, você não vai poder garantir ali os parâmetros de QoS para garantir a experiência do cliente de uma aplicação nova, seja uma aplicação IoT, seja uma aplicação voltada para o ambiente 5G, com novos serviços. Como a gente pode garantir isso? Então é importante, desde a fase de implantação de um site, que a gente possa garantir que tudo está sendo feito conforme o projeto. Então, por isso que é importante a gente garantir a parte de alinhamento de antena. E o que acontece quando a gente não faz isso, não faz essa implantação da maneira correta? Bom, são vários efeitos que podem contribuir para a degradação da experiência de um usuário, de um serviço, especialmente quando a gente fala de 5G, que é muito suscetível ao beamform da antena, é suscetível à interferência por conta da alta frequência que estamos utilizando. Então, os efeitos são diversos. A gente tem ali problemas de gaps de cobertura, um QoS abaixo do esperado para você atender um serviço, para você entregar um serviço, aumento de reclamações, levando até a saída do usuário de um grande cliente da operadora, que é o famoso processo de churn. Então, são vários efeitos maléficos que trazem quando a gente implementa um site que não está sendo implantado conforme o projeto. E falando dessa parte de alinhamento de antena, configuração de uma antena, um processo tradicional e um processo proposto pela TIAG. Então, um processo tradicional, a gente tem ali o técnico subindo a campo, com a sua famosa bússola, seus instrumentos ali de altímetro, de alinhamento, todos, muitas vezes, manuais, e que eles são sujeitos à interferência eletromagnética do meio. Então, quando a gente não tem instrumentos precisos para fazer essa parte de instalação de um site, de definição de um azimuth, de uma inclinação da antena, que é o tilt, a gente fica sujeito à parte de interferência. A gente falou há vários impactos na qualidade do serviço. Então, o que a VIAG propõe é um componente, um appliance, que o técnico leva em campo e ele vai permitir eliminar essa questão de interferência eletromagnética. Ele vai ser um dispositivo que se vai acoplar ali no corpo do mastro, onde está a antena, e ali, de maneira digital, você consegue, antes de tudo, carregar as informações do RF Planning. Então, você carrega ali informação de azimuth, tilt, altura, e ali você vai, com essa taguinha aqui no nosso aparelhinho, você vai ver qual é a linha divisada, seja para o seu RF, seja para o seu enlace de micro-ondas. Então, você, primeiramente, está entendendo ali, visualmente, que não tem obstrução em caso de RF. Muito importante, né, a gente poder propagar o sinal sem obstrução para atender ali a área de cobertura que foi proposta. Já no caso de um enlace de micro-ondas, é importante você ter avisado ponto a ponto. Então, por aqui, por esse display de alta resolução, você consegue entender, do outro lado, se está alinhando com outro equipamento desse, que é o RF Vision, do outro lado do seu enlace. Então, visualmente, eu consigo enxergar meu objetivo de cobertura ou de emparelhamento no enlace de micro-ondas. Eu consigo dar a entrada aqui dessas informações de... Cadê meu zoom? Funcionou aqui, mas... Essa tabelinha aqui vai dizer o seguinte para a gente, os critérios de entrada de um RF Planning. Então, dali, eu consigo configurar o azimuth e a inclinação de acordo com os parâmetros de entrada da informação. Então, nessa figura aqui do meio, eu consigo ver o seguinte. Em vermelho é onde eu estou apontando a corrente da antena, e em amarelo é onde, de fato, ela deveria estar de acordo com os critérios de entrada que eu inseri na solução. Então, dessa maneira, eu consigo
sem questão de interferência eletromagnética, de maneira precisa, orientar a minha antena conforme o projeto. Qual a grande vantagem disso, além dessas que a gente mencionou, é você poder compartilhar essa informação via cloud, que vai ser a informação de certidão de nascimento da instalação da minha antena. Então, o técnico consegue provar dessa maneira como foi configurado o site e se foi de fato configurado conforme planejado. Então, esse é um processo que uma das primeiras partes que a gente traz, como seria um processo tradicional e um processo aplicando automação, um processo aplicando processo sem interferência eletromagnética para iniciar essa fase de implantação dos novos sites 5G. O que mais que a Viavi pode contribuir nesse processo, dando agilidade em toda essa parte de ativação de novos sites? Bom, aqui uma segunda etapa é comparando processos tradicionais na validação de um novo site. Então, o site foi instalado, o site foi ativo. Agora a gente tem um processo tradicional, antigo, que a gente envolve, é o processo de drive test. Sempre foi muito útil, teve muita utilidade no passado, mas para saber os desafios que ele apresenta, que é você envolver equipes em campo, você ter necessidade de locomover pelas principais ruas da cidade, muitas vezes você está sujeito a rodízio de carros, a visual que você não consegue monitorar, porque na hora de uma você tem ali a limitação para transitar pela cidade, com o teste que está sujeito às vezes a 2, 3 equipamentos, ou seja, é um processo que foi muito utilizado, mas ele não é linearmente escalável, ele não nos dá uma grande massa de dados de analítica para podermos concluir se de fato o novo elemento de rede 5G ele foi ativo com boas condições de performance, de EF, de qualidade do serviço. Então, aplicando um processo que vai dar ganho na hora de coletar informação, pós-processar a informação e trazer informação mais rápida para o cliente final, para a operadora, é você ter um processo sem interação humana. Então, é um processo que você não precisa ali ter um técnico coletando informação em campo, que pode estar sujeito a problemas de coleta. Então, o pipe test vai ter que retornar de novo a região para coletar novamente, fazer o pós-processamento da informação, ou seja, carregar em software, traduzir essa informação. A proposta aqui é agilizar esse tempo. Então, antes, quando você levava 5 dias, de 3 a 5 dias para uma informação desse tipo, aqui em questão de algumas horas, você gera essa informação baseada na própria informação dos usuários da minha rede. Ou seja, eu aplico um processo de geolocalização dos dados que nós trocamos com a operadora. Então, os nossos telefones estão o tempo todo trocando informações com a operadora. Então, eu aplico esse processo para capturar informação 24/7 da rede. E aí, a partir disso, eu aplico analítica para saber onde estão os usuários e como eles estão se movendo. E eu crio um relatório, uma interface web, para trazer agilidade nesse processo de validação do site final. Então, o que isso me proporciona? Antes, propriamente, o site ser ativado comercialmente, ele ainda está ali na fase de aceitação pela engenharia, eu consigo ter agilidade para isolar problemas antes que, de fato, os usuários comecem a reclamar. Então, eu tenho agilidade no time to market, ou seja, implemento e ativo o site comercialmente com mais agilidade do que antes. E os benefícios são eu poder eliminar o fator humano aí de ter que gerar um relatório e estar sujeito a erros de pós-processamento. Eu consigo ter um processo mais suave, porque a gente está falando aqui de implementações de sites 5G mais simples. Então, cada vez mais é importante ter uma agilidade na hora de tanto implantar como validar esses sites, porque, afinal de contas, são serviços novos que eu estou proporcionando aos clientes. Serviços novos representam aumento de receita para a operadora, para a companhia. Então, essa conexão eu consigo atender de maneira mais rápida, criando processos mais suaves para os operadores. Então, nós temos exemplos de operadoras que estão caminhando nesse sentido, operadoras que têm substituído o processo de drive test para poder trabalhar nessa parte de identificação de sites novos através de relatórios automatizados baseados na geolocalização do usuário. Quantificando, nós já chegamos aí a marca de mais de 3 mil relatórios de aceitação de sites. Foi uma marca muito expressiva, que cada vez mais as operadoras estão buscando soluções de automação, buscando essa questão de transformação digital. Então, olhando processos hoje que levam muito tempo, estão sujeitos a erro,
muitas vezes custosos em relação a designar equipes em campo, questão mesmo do ambiente, de poluição do ambiente, com carros, com frotas. Como eu posso trazer um processo de automação? Esse é um exemplo que a gente traz para contribuir nesse sentido. Tá. Um cenário aqui de antes e depois. Então, antes, como seria um processo com drive test, ou como é hoje? Nós vemos que há várias etapas, desde a primeira, que é implantar um site em campo, primeira, passando por várias etapas, até você garantir ali o relatório final do seu single site validation, passando por várias etapas. Quando você tem um problema no caminho e precisa revisitar o site, você vai ter que retroagir ali e voltar um pouquinho nesse assignment de enviar uma nova equipe em campo. Então, isso representa mais tempo para você poder liberar um site para a produção. O que a Vero propõe são apenas alguns steps que vão, no momento que você implanta um site, ativa o site, com essa solução de automação, você consegue capturar a informação 24/7, gerar um relatório de maneira mais rápida, entendendo KPIs que levam à experiência do usuário propriamente, a mancha de usuários da operadora, a gente vai estar considerando aqui, não limitado a poucos dispositivos. Isso vai ser um relatório que vai representar a certidão de nascimento desse novo elemento de rede. Então, isso é carregado numa base de dados da operadora, que vai estar ali como referência para processos futuros, inclusive sendo utilizados pelas próprias equipes de operação de rede. Quando identificam um problema, elas sempre vão lá e, bom, como estava no meu site, ele foi ativo. Ele tinha esse comportamento, ele foi ativo com as configurações de antena, azimuth, tipos corretos. Então, ele leva aquele primeiro ponto que nós falamos do RFV. No segundo ponto, o relatório de aceitação foi íntegro, foi aprovado, aqui a gente traz esse segundo step. Um terceiro step é também a gente poder garantir que o backhaul da minha rede foi aceito de maneira adequada. Então, eu posso, desde ali, no meu data center, olhando os links de backhaul, mid-haul e front-haul, eu posso ali analisar as camadas 2 e 3, também linha de transmissão, com teste de Ethernet, para entender se houve perda de pacote no meu link que foi implantado para atender o novo site 5G, então meu link de fibra ótica, como está a integridade dele, em termos de packet loss, jitter. Então, muito importante eu não só garantir o meu RF, meu site em campo, na ponta, mas todo esse caminho que vai desde o core de rede, passando pelo mid-haul, pelo backbone, até chegar à ponta para a rede de acesso. É importante eu garantir um teste de aceitação de serviço, como está a integridade da comunicação nas camadas 2 e 3 da minha rede. Então, faz um processo que, através de testes de protocolos TUAN, a gente consegue trazer essa visibilidade de garantia na minha rede de transporte. E, bom, aqui a gente traz toda essa visão de soluções convergentes para você atuar desde no ambiente de rede 5G pública, falando muito aqui de rede pública, mas também redes privativas. Cada vez mais nós temos visto aí novos negócios como mineradoras, a parte do agro, hospitais conectados, linhas de produção como indústrias, com processo interno de IoT para comunicação entre os equipamentos, portos que utilizam ali o monitoramento da frota dentro de um porto através de IoT, utilizando rede 5G. Então, como nós podemos garantir que essas aplicações, muitas vezes missões críticas, nós podemos garantir uma boa implantação de uma solução para a rede privativa. A gente pode garantir, antes de liberar um serviço propriamente, que os testes de aceitação foram feitos mapeando todos os cenários possíveis. Então, esses exemplos que nós trazemos, essas soluções, elas visam garantir a qualidade no serviço final, que vai ser importante nesse ambiente de novos negócios de 5G, e também, ao mesmo tempo, trazer automação para esse processo. Então, agilidade na hora de você entregar uma estrutura para um serviço público. Então, são os desafios que a gente traz, as soluções que a gente propõe, e os casos de uso, como a gente comentou, eles vão desde redes públicas, como redes privadas, o processo do 5G, que é a internet Fixed Wireless Access,
ou seja, como você utiliza para banda larga a rede 5G móvel. Então, é uma técnica também que é novo serviço que a gente está propondo, e para isso, esses processos de validação de sites novos, eles são muito importantes para garantir swap de rede também, e a própria operação do dia a dia de uma operadora. Essas soluções vão ser muito úteis também, não só para a parte de engenharia, mas para a parte de assurance das operações de rede. E, bom, o que a gente quis trazer nesses minutos de bate-papo é como nós podemos apoiá-los. A Viave pode apoiar nossos parceiros, sejam operadoras, sejam os provedores de redes privativas, desde a parte inicial de um laboratório, por exemplo, fazendo testes de descarga numa rede, injeção de tráfego, simulando devices do lado do usuário. Então, nós podemos ali aplicar no ambiente de laboratório uns testes de rede, por exemplo, carregando a minha rede privativa. Eu quero carregar minha rede privativa para ter tráfego de 5.000 usuários, trafegando serviços, por exemplo, sejam usuários, sejam serviços IoT, com um QCI específico. Eu quero fazer testes aplicando com diferentes tipos de QCI, entendendo como a minha rede vai priorizar o tráfego para esses diferentes QCIs que eu estou propondo na minha rede privativa. Então, teste laboratório, como se fala em português, injetando carga no sistema, simulando seja um elemento de rede de acesso, seja um elemento de core. Nós trabalhamos nessa parte do laboratório, sejam testes já em campo, testes de aceitação de sites, análise da implantação de um RF, então, análise de perda de conectores em cabo, propagação da antena, se a potência de saída de uma unidade de rádio está conforme foi planejado. Então, instrumentos para apoiar em todas as fases desse negócio, e na parte de assurance, com soluções que vão garantir desde medições em campo, como sistemas que trabalham com analítica de dados, para, no final do dia, trazer para vocês qual é a real experiência de um usuário, ou qual é o real QoS de um serviço que está sendo ofertado. Então, soluções para garantir o assurance da rede e mesmo para monetizar essa informação que é gerada. Então, a gente está ali cada vez mais consumindo informação, temos a informação ao nosso alcance, mas muitas vezes não conseguimos dar vazão monetizar aquela informação. Então, monetizar a informação de que maneira? Podendo atender áreas de marketing, geomarketing, para monetizar a informação, entendendo o perfil do usuário, que aplicação ele usa. São formas também de você gerar mais valor ao negócio e também trazer retorno de investimento, monetizando a informação que você tem. Toda essa linha, nessa caminhada do processo de implantação, teste de operação de uma rede, a Viave pode ajudá-los com as nossas soluções. E esses foram alguns dos exemplos que nós trouxemos para vocês, para ilustrar e deixar aí na mente de vocês como a gente pode apoiá-los nessa fase aí de novos serviços, 5G e novos sites.